Fala, visionários! Hoje eu quero te ensinar através desse vídeo uma técnica fácil, simples e rápida para você poder começar a destravar aquelas dúvidas que você tem, aquela angústia, aquela ansiedade de querer fazer as coisas ao mesmo tempo, aquela ansiedade de querer fazer tantas coisas, mais do que as coisas acontecem na mesma velocidade, porque é isso que acontece com a gente. A gente quer muito, a gente busca muito, mas a gente às vezes não consegue sair do lugar. E a impressão que dá é que quanto mais informação a gente busca, a impressão que dá é que quanto mais informação a gente tem, mais a gente pira. Então, fique aqui, porque se você estiver nessas condições, tentando tomar decisões, querendo fazer algumas coisas, não conseguindo enxergar nada, esse vídeo é para você. Existia um período da minha vida que eu queria fazer as coisas com muita velocidade. E a velocidade das coisas que eu queria fazer, elas eram maiores que a velocidade do tempo. Então, eu só sabia de uma coisa, que eu queria. Isso para mim era fato. Era a única coisa que eu queria, era que tudo aquilo que eu desejasse acontecesse. Porém, entretanto, todavia, as coisas externamente, muitas vezes, não me davam a mesma resposta de velocidade do que aquilo que eu pensava. Então, isso foi me gerando uma angústia muito grande. E eu sempre tive muita vontade, desde pequena. Eu já sabia as coisas que eu queria, eu mentalizava as coisas que eu desejava, coisas que eu não tinha vivido ainda como experiência. Eu não sabia nem o que era, mas que eu tinha vontade. Até que um dia, mais ou menos com os meus 18 anos, eu passei muito mal. E passei mal por várias vezes. Era uma ansiedade, era uma angústia, era uma coisa muito ruim. Era uma coisa que dava um nó na garganta, a minha mão fechava, ela formigava, eu ficava numa tensão grande. E toda vez que eu ia desabafar com algumas pessoas, com os meus pais, elas diziam que era frescura, falavam que aquilo era porque eu tinha que apanhar, porque aquilo que eu estava vivendo é porque eu não tinha o que fazer. E era uma coisa que eu não conseguia descrever. Quando eu menos esperei, fui diagnosticada com síndrome do pânico. E passei isso por 10 anos. Isso atravancou vários pontos da minha vida. Acontece que aquela vontade de fazer as coisas acontecerem, ela sempre existiu. E a síndrome do pânico, apesar dela te frear, apesar dela te se segurar para não fazer muitas coisas, ainda assim, a minha vontade e meu lado obstinado eram muito maiores que tudo aquilo. Apesar de ser um desconforto horrível, apesar de ser uma coisa muito ruim. O que eu não tinha era uma direção, mas eu sabia que eu tinha pernas para correr. Agora, esse é o ponto. Nós temos muita vontade, nós temos muito desejo, a gente tem e quer que as coisas aconteçam, temos pressa, nós queremos antecipar algumas coisas, mas na régua final nós não sabemos exatamente onde nós estamos, onde nós estamos localizados. Então você imagina que isso aqui é você. É você. Onde nós estamos localizados? Por que nós temos uma vontade acima da média? Por que nós estamos sempre querendo antecipar? Só que tem um detalhe. As pessoas falam muito de antecipação. Só que a gente esquece um único detalhe importante. Mais do que onde nós estamos e por que a gente tem vontade de antecipar o futuro, existe um outro ponto que nós esquecemos. Mas antes de eu falar 3 passos principais aqui, que se você entender e ficar claro para você, eu tenho certeza que alguma coisa vai destravar aí. Curtiu esse vídeo? Compartilhou? Chamou mais pessoas para ver? Por quê? Porque nós somos multiplicadores. E quando a gente busca algo, é porque no fundo nós queremos que todo mundo beba dessa mesma água, principalmente quando a gente vê o resultado, principalmente quando a gente vê sentido. E se fez sentido, e se te despertou alguma coisa, deixa nos comentários, curta. Tá vendo na TV? Entra lá no celular e curte o vídeo para que ele suba, para que mais pessoas possam
beber dessa fonte, aprender também, porque é assim que a gente vai construir um mundo muito melhor. Eu acredito no mundo melhor, porque senão eu não estava aqui. Tá certo? Curtiu? Então vamos embora. Assim, eu vou te ensinar 3 passos para você fazer. Simples, mas que precisa de você concentração. Se você se dedicar 5 minutos do seu dia, do seu tempo, para fazer isso, para listar isso, para anotar isso, para pensar nisso, para jogar a sua energia nisso, eu garanto para você, as coisas começam a se abrir. Porque aqui, mais uma vez, é conteúdo dado em mentoria, é conteúdo dado em consultoria. E às vezes o que a gente precisa é só de uma mínima direção, para que as coisas comecem a fluir melhor, para que a gente consiga melhor desempenho, para que as nossas decisões sejam mais claras, porque o que falta para a gente é clareza. E por que falta para a gente clareza? Sabe me dizer por quê? Eu vou te dizer. Porque nós não sabemos onde estamos bem localizados. É como se a gente estivesse em um lugar com um GPS falhando e esse lugar é desconhecido. Então você fica, cara, eu sei onde eu tô, mas exatamente onde se não largar aqui nunca mais eu volto, é tipo isso. E se a gente não tiver isso claro, nós vamos sempre patinar. Lembrando, nós somos a soma das nossas experiências. Quando eu disse para você que tive síndrome do pânico, quando eu falei que tinha muita ansiedade, ali eu fui condicionando o meu cérebro à pressa. Eu sempre busquei as coisas muito rapidamente. Algumas aconteciam, outras não. Nem sempre nós vamos conseguir tudo exatamente com a mesma velocidade. O que nós precisamos entender é o tempo dos tempos de acontecer. Para isso a gente precisa realmente entender quais são os campos onde a gente quer fazer o nosso plantio. Isso faz toda a diferença. Então, quando eu falo que nós somos a soma das nossas experiências, eu estou indo para onde? Para o passado. Então, se hoje eu me voltar aos olhos para trás, que é o passado, o que vai acontecer comigo? Eu tenho aqui uma experiência somada. Logo, algumas coisas eu vou ter medo, insegurança, acho que isso não vai dar certo porque um dia eu já fiz. Eu estou trazendo dores, que é bem importante. E tem coisas que eu não quero viver mais. Isso me gera uma frustração. Porque o passado, quando ele não foi muito claro, quando ele não foi muito bacana, quando a gente acaba tendo algumas experiências, porque veja, você criança e adolescente vem agindo, nós não pensamos nas consequências, nós temos pressa, a gente quer para ontem, a gente quer agora, e as coisas precisam andar na mesma velocidade, porque a gente não entende o tempo, essa diferença dos tempos. Então, consequentemente, o passado vai gerar consequências, resultados, dores, alegrias, mas a gente sabe que o nosso cérebro entende muito mais as dores do que as alegrias e, portanto, nós ficamos perdidos e presos e com medo em virtude da soma das nossas experiências. Por isso que quando a gente chega numa certa idade, a gente fica cada vez mais com medo de fazer as coisas, porque a gente tem alguns calos, e esses calos, eles são bons e ruins ao mesmo tempo. Mas no modo geral, como a gente na maioria lembra das dores, logo a gente vai ter grandes dificuldades de tomar atitudes. Então, quanto mais a gente se joga e quanto mais a gente se fere, mais a gente vai guardando dores, e isso vai virando um acúmulo. E essas experiências, elas podem fazer você se limitar ou travar. E por que eu falo do passado? Porque nós, com dores, presos no passado, criamos frustrações.
E essas frustrações, elas nascem na medida em que nós queremos cada vez mais, mas temos medo. Eu quero avançar, mas eu me sinto limitado. Algumas coisas que eu fiz no passado me impedem de viver o dia de hoje. Me impedem de tomar atitude hoje. Porque afinal de contas, um dia eu já tomei atitude, me prejudiquei, me machuquei. E se não der certo? Tudo bem. Eu tô com o meu passado aqui e tá tudo ótimo, tá tudo lindo, as coisas estão acontecendo. Entende? Percebe a diferença? Olha o quanto o passado ainda está presente na sua vida. De uma forma que você não faz ideia. Ele não é consciente na sua cabeça, deu para entender? Mas ele tá aí. Você é a soma das suas experiências. Agora, quanto mais preso no passado você tiver, menos você vai conseguir agir no dia de hoje. Porém, existe um grande salto nisso tudo. E esse salto, ele faz toda a diferença para que a gente comece a ter ansiedade das coisas. A gente começa a pirar, a gente começa a se culpar, a gente começa a ter medo do futuro. E esse é o ponto. Junta as dores mais o medo e imagina o resultado. Patrícia, o que isso significa? Significa que você tem medo do que pode acontecer no futuro. Você olha tanto para o passado, você está tão limitado em virtude das dores, que quando você olha lá na frente, você se pergunta, cara, e amanhã como vai ser? E se eu perder o emprego amanhã? E se eu não conseguir isso amanhã? E se amanhã eu me separo? E se amanhã eu fico sozinho? E se amanhã eu não consigo? E se amanhã eu não terminar a faculdade? E se amanhã eu não conseguir fazer um curso? E se eu não conseguir fazer as coisas que eu quero? Cara, você se joga num salto gigante do passado para o futuro, gerando todo esse medo, essa trava, essa angústia, essa frustração. Por que frustração? Porque de olhar para o passado, você deixa de fazer as coisas no presente. E com isso, com o medo do presente, porque você está olhando lá na frente, o presente ele fica onde? O presente quase não existe. Porque o nosso foco maior ou é no passado pelas dores, pela soma das nossas experiências, daquilo que a gente não quer viver de novo, ou daquilo que a gente acha que pode viver de novo, do medo de perder as coisas, do medo de não ser bom o bastante, do medo de perder o pouco que conquistou, ou o medo porque não conquistou, e aí você joga-se para o futuro com medo das coisas não andarem, com medo de nada dar certo. E por que isso acontece? Porque você está em todos os lugares, menos no presente. E como a gente resolve isso? É nos trazendo para o momento presente. E como a gente faz isso, Patrícia? Eu vou te ensinar agora. Pegue uma caneta e um papel. Primeiro, 3 situações aqui que eu quero deixar para você. Como você está no dia de hoje? Liste financeiramente quais são os seus recursos. Como você se encontra na sua posição profissional? Tá contente com a sua empresa? Tá feliz? Você se vê no futuro? Você acredita que os valores dessa empresa estão batendo com o seu? Lista tudo isso, seja sincero, monte um diário. Depois, o que eu posso fazer hoje para mudar as minhas insatisfações, principalmente as listadas, e o que eu posso manter que está dando muito certo. Essa é a segunda. E a terceira, sem ansiedade, mas compenetrado totalmente com o pé no presente, pergunte-se: como eu quero estar daqui
a 10 anos. Coloca aí. Como você quer estar em 2032? Visualize como você quer estar. Se coloque lá, como você vai estar. Você vai ter bem-sucedido, você vai estar com mais um curso, você vai estar com a sua casa, você vai estar com a sua família, você vai estar com a sua empresa ou trabalhando em uma empresa bacana. Como você quer se ver? Patrícia, mas você não falou que eu tinha que estar no momento presente? Calma, nós vamos chegar lá. Olha a ansiedade aí. Lista tudo, no mínimo 10 para cada um, para ficar bem legal. Coloque cada detalhe como você quer. Se veja. Abra uma tela mental assim, ó. Se veja. Sinta a vibração de como você quer estar. Listou? Fez tudo? Show! Volte-se agora para o presente e pergunte-se: o que eu estou fazendo hoje ou o que eu posso fazer a partir de agora para que eu conquiste o meu sonho, para eu estar assim como eu quero, como eu listei, daqui a 10 anos. Eu vou amar se você dividir comigo essa ferramenta que eu tô te ensinando, o que fez sentido para você. E se você fez, traz aqui, joga na mesa, vamos conversar a respeito. Eu quero saber de você. Um forte abraço.